My friends, posso falar pra vocês, saiu, tá, Super Odd para Bahia e Fortaleza, Super Odd 1,90 pro Bahia vencer e ter mais um gol na partida. Chega junto, limite de aposta de R$ 50, aposte na Betsul, sua Bet Norte-Sul, só lá você encontra os Super Odds especiais toda rodada, o link vai estar no comentário fixado pra você poder aproveitar. Mas se você apontar o celular para este QR Code aqui, ó, que aparece na sua tela, você é redirecionado para lá e pode fazer o seu cadastro e ver, inclusive, outras Super Odds, não só em jogos do Bahia. Não vacila, não perde tempo, Betsul, sua bet de norte a sul, meus amigos, minhas amigas, está na sua tela mais uma parte da entrevista coletiva de Alexandre. Alexandre é sempre um personagem à parte em coletiva, né? Porque além da resenha da descontração, é um cara muito bem é, instruído, né? Ele consegue articular bem as suas ideias, é um cara inteligente, traz sempre argumentos que são interessantes, plausíveis. Vamos ver o que ele falou na coletiva. Pergunta da nossa querida Samara Figueiredo. Agora é de Samara Figueiredo. Caio, o Bahia teve apenas 2 derrotas na Série A com você em campo. Na sua visão, o que seu jogo acrescenta à dinâmica da equipe de Rogério Ceni? Cara, eu acho que eu sou um jogador que jogo muito mais para a equipe. Eu acho que minha função dentro do campo é potencializar os meus companheiros. Eu sempre deixei bem claro aqui nas entrevistas que eu não sou o mais rápido, não sou o mais forte, mas eu tento pensar o jogo além para que os meus companheiros estejam numa condição boa, como é o caso do Everton, como é o caso do Jean, o Cauli, o William, que eu tento preparar a jogada para que eles possam ter sucesso lá na frente. Então a gente que joga um pouco mais central, na parte central do campo, tem que pensar o jogo dessa forma, às vezes não pensar em si, pensar na equipe. Então eu fico feliz por ter esse aproveitamento, um aproveitamento bom aqui no clube desde que eu cheguei. Sou muito feliz aqui e eu acho que isso também ajuda a me conectar com meus companheiros para que a gente possa ter sucesso. Penúltima pergunta é de Alexandre Afonso, Del Machado e Sival Anjos. O que você enxerga como determinante para que o Bahia imponha seu jogo? Você acha que ainda é possível pegar a 4ª colocação? Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente tem que pensar grande, porque a gente quer ir para a fase de grupo direto da Libertadores, porque já poupa muito nosso calendário no início do ano que vem. Então o torcedor pode esperar muita dedicação da nossa parte, porque vivemos grandes momentos na Libertadores esse ano, assim, foi muito legal para o torcedor viver isso. Teve torcedor que viveu isso pela primeira vez, nós aqui no clube também. Então a gente quer ter esse sentimento de novo, como o professor que falou em outras entrevistas, que a gente só consegue adquirir maturidade jogando essas competições, e é isso que a gente quer. A gente tem que pensar Perfeito, é grande, isso. Isso mas aí. em contrapartida a gente tem 5 jogos de suma importância também, que tem que ter muita humildade. Vamos enfrentar adversários difíceis que estão brigando contra a sua vida para se salvar. Então o torcedor pode esperar muita garra, muito empenho, muita concentração, porque queremos viver mais momentos como esse, a Fonte Nova lotada em jogos de Libertadores. Então para nós seria fundamental classificar diretamente. É isso que eu tava querendo dizer de Alexandre, né? Ele traz uma visão, uma perspectiva diferente da parada, assimila até o que o próprio Rogério Ceni passa, entende a importância do processo, de você estar ali disputando, vivenciando, vivendo competições do tamanho da Libertadores para você obter êxito, né? Muito legal essa percepção de Caio. Para finalizar, a pergunta de Jonas Stelman. Que projeção você faz para o Bahia nas próximas temporadas? E qual é a importância desse momento, dentro e fora de campo, para a valorização do futebol nordestino como um todo? A gente espera sempre o melhor, né, cara? Desde que nós chegamos aqui em 2024, queremos fazer esse clube crescer. Eu acho que esse grupo vem fazendo isso. Esse grupo está muito focado e empenhado para que o torcedor possa viver noites, como eu falei, de Libertadores, noites históricas, com classificações históricas, títulos históricos. E para isso tem que ser devagar, com muita humildade e com muito trabalho. Então eu tenho certeza que, como eu falei, esse ano o torcedor ficou tão feliz de viver noites maravilhosas de Libertadores. E é isso que a gente tem que buscar, pensar grande, porque a gente representa uma instituição de milhões de apaixonados que vivem um clube intensamente e nos fez aprender a viver esse clube intensamente. Então todos nós que chegamos aqui temos esse sentimento. Quem está chegando agora também, os mais velhos passam isso pra gente. Eu já estou aqui 2 anos no clube e tento passar isso para quem está chegando, esse amor de viver o clube, esse amor do torcedor. Então a gente quer continuar vivendo coisas assim e elevar cada vez mais o futebol nordestino ao topo. Legal, legal demais. É por isso que eu falo, né, de Caio, assim. Coletiva com... Ele não é só um cara que joga muito, né? Um cara que entende muito seu papel,
a sua importância, sabe? Um cara que consegue assimilar aí também a importância do torcedor nesse processo e respeita muito o torcedor, faz sempre questão de frisar. Pô, muito, muito legal, muito, muito bacana. Caio Alexandre, meus amigos, é o homem, tem que respeitar o esquadrão, não tem jeito. Gente, vamos trazer aqui agora à tona uma outra pauta que eu vi há pouco e resolvi repercutir aqui no canal. E antes de repercutir, eu resolvi apurar. E vou trazer aqui informações minhas sobre essa temática, sobre esse assunto, para que a gente possa discutir, tá? A matéria aí é do jornal BNews e fala o seguinte: assédio da Copa do Mundo faz Bahia correr para renovar com pivete de aço. Saiba quem. E aí a matéria de Tássio Caldas, dá até um abraço para ele, excelente profissional. E na matéria ele fala o seguinte: ó, duas promessas do Bahia vêm chamando a atenção do Brasil e do mundo, né, na Copa do Mundo Sub-17. Esses são os casos de Del e Juan Pablo, que despontam, na realidade, como o futuro do esquadrão nas próximas temporadas. Sabendo que o desempenho crescente dos jovens atrairia um assédio de outras agremiações, o Tricolor de Aço renovou o contrato de Del, o Haaland do Sertão, até 2028. Ambos têm recebido sondagens de diversos times, como Milan e Manchester United para Del e Atlético Madrid e Brentford da Inglaterra para Juan Pablo. Além desses times, o próprio Manchester City monitora os dois garotos do esquadrão. Vai lembrar que um ano antes da Copa do Mundo Sub-17, já prevendo esse assédio, o Tricolor de Aço renovou o contrato de Del até 2027. Agora, a história se repete com outro jovem astro do Bahia. Depois de um jornal cravar que o Juan Pablo seria a fera que vem para Pepe, o alerta vermelho do Tricolor acendeu. Esses movimentos despertaram ainda mais a vontade do Bahia de antecipar a renovação de Juan Pablo. Isso porque o mercado nacional pode seduzir o jovem atleta antes dele ir para um provável futebol europeu. De acordo com a apuração do setorista Gelson Baraúna da Arena BNews e da Baiana FM, outro time buscou informações sobre o Juan Pablo. Atualmente, o jovem jogador do Bahia recebe cerca de R$25 mil de salário, o que faria com que a multa de transferência para times de todo o Brasil fique em R$50 milhões. Se convertido para euro, os valores dessa terça, dia 18, no Banco Central do Brasil, a multa nacional de Juan Pablo ficaria algo próximo de 8 milhões de euros. Esse número é possível devido à lei que prevê que a multa nacional seja 2.000 vezes maior que o salário do atleta. Algo semelhante fez o esquadrão para contratar o jovem do Corinthians, Cauê Forquim, 16 anos de idade. Por exemplo, agora o Bahia corre contra o tempo pela renovação do jovem atleta para além da temporada de 2027. Segundo Baraúna, a oferta do esquadrão estaria em torno de 35 mil a 50 mil reais. Dessa forma, mesmo com a lei, a multa para times do Brasil aumentou para algo entre 70 e 100 milhões de reais. Vale lembrar que para o mercado internacional a multa deve girar em torno de 200 milhões de euros ou 1,2 bilhão de reais aproximadamente, tá? Vamos lá, eu fui checar essa informação, evidentemente respeitando meu grande amigo Gelson Baraúna e Tássio, que trouxeram aí essa apuração, e recebi o retorno de que não é verídica a informação a respeito do salário de Juan Pablo, né? Não houve um aprofundamento, tá? Mas nessa consulta que eu fiz apurando a notícia, me falaram que é mentira. Foi esse o retorno direto e imediato da apuração interna que a gente fez sobre essa pauta, sobre essa temática, tá? O Bahia se apega muito a esse valor de 200 milhões de euros, que dá mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, de multa rescisória para o mercado internacional. Mas a gente sabe que essa lei, dentro do cenário do futebol brasileiro, é concreta, é real, acontece. E o Bahia se aproveitou disso com o Cauê Forquim, contratando ele por apenas 14 milhões de reais, né? O salário dele era cerca de 7 mil. E aqui no Bahia mudou essa realidade. Mas é importante destacar também que existem algumas nuances dentro dessa lei, né? Porque a gente percebe que tem jovens promessas no futebol brasileiro que poderiam ser adquiridos por outros times
se essa regra da multa valesse, o Bahia mesmo ia pagar facilmente 50 milhões de reais em promessas aí do futebol, que tem um salário ainda reduzido pela sua idade, né? Ali com 16, 17 anos, o salário ainda não é tão alto assim, a depender do contexto, do cenário, da situação, da realidade. E aí, para além de qualquer coisa, o que eu tive a oportunidade também de apurar é que Juan Pablo está totalmente voltado, empenhado, determinado a construir a sua carreira no Bahia e fazer a ponte aérea do Bahia para a Europa, que não pretende ir para outro clube do futebol brasileiro, porque isso depende evidentemente também do desejo, do anseio do jogador, né? Então ele vê com muito bons olhos, principalmente a oportunidade de um dia ir para o Manchester City, que tem acompanhado ele de perto, né? Tá analisando ele de perto e tá vendo potencial nele. No ator, ele já jogou lá no time sub-19 por um período, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer esse panorama, não só da informação que a gente traz interna a respeito dessa pauta, desse assunto, mas também com relação ao anseio e o desejo do jogador, que está satisfeito e quer fazer a ponte aérea direta do Bahia para a Europa e não pretende ir para outro clube do futebol brasileiro no momento, tá? Bom, meus amigos, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. E lembre-se, cara, lembre-se de fazer sua aposta na BetSul, sua Bet Norte a Sul, Super Odd, 1,90 para o Bahia vencer o Fortaleza e ter mais de um gol no jogo. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos. BetSul, sua bet de norte a sul. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?